Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Marcos Alba, eu sou o professor Valdério Rodrigues e na aula de hoje eu trago para vocês a correção do nosso segundo simulado, tá? Nosso segundo simulado do nosso preparatório para a 17ª Albimestre. Se você ainda não está recebendo esse simulado, é porque você não está participando do nosso grupo de estudo. O link dos grupos, tanto do WhatsApp como do Telegram, vai ficar na descrição dessa aula. Vamos aqui à correção do nosso segundo simulado. A correção do primeiro simulado se encontra no card aqui em cima, tá? Como também o link para o meu canal, tá? Não deixe de se inscrever tanto no canal do professor Marcos como no meu canal, pois é nesses canais que você vai receber as notificações das correções desse simulado, tá? Então já deixa a inscrição aí no canal do professor Marcos Aba, já ativa o sininho, tá? E vamos lá. O nosso segundo simulado ele é composto por 7 questões, tá? A primeira e a segunda questão é referente ao nível 1. A terceira e a quarta questão é referente ao nível 2. A quinta e a sexta questão é referente ao nível 3. A questão 7 é referente a todos os níveis, tá bem? É uma questão bônus que eu coloquei aqui nesse simulado. Vamos aqui à correção da primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, ó. A balança da figura está em equilíbrio, com bloquinhos e esferas, em cada um de seus pratos. As esferas são todas iguais, ou seja, todas têm o mesmo peso, e os blocos também. O peso de um bloco é igual ao peso de quantas esferas? Então ele quer saber o peso de um bloco, em referência à quantidade de esferas. Ou seja, um bloco desse está pesando quantas esferas? Tem várias maneiras de você responder. Uma delas é você iniciar contando a quantidade de esferas de um dos lados. Ou seja, esse lado tem mais esferas, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então desse lado nós temos 9 esferas. Desse lado aqui, ó, 1, 2, 3, nós temos 3 esferas. Pessoal, vamos chamar as esferas de Y. Então, Y vai representar a quantidade de esferas. E X vai representar a quantidade de blocos. Quantos blocos nós temos desse lado? Nós temos 3 blocos. Então, aqui desse lado nós temos 3 blocos. Como eu estou chamando o X de bloco, então vou colocar 3x mais 3y. E desse outro lado nós temos 9. 9 o que? 9 esferas. Como eu coloquei y para a esfera, eu vou colocar um y aqui, tá? Aí nós iguala a equação. Nós vamos ficar com 3x mais 3y, que está desse primeiro membro, tá? Igual, porque a balança está em equilíbrio, então eu coloco o sinal de igualdade, tá? É igual a 9y. Agora nós temos que 3 blocos, ou seja, 3x, é igual a 9 esfera. Essa quantidade de 3 esferas está desse lado positivo, passa negativo, para manter a igualdade, tá? Então nós temos que 3x vai ser igual a 9y menos 3y, ou seja, 6y. Então, se 3x é igual a 6y, 1x vai ser igual a 6y. Esse 3 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Sempre quando eu tiver um número e uma letra, entre eles tem a multiplicação, tá, gente? Então, o 3 está, no caso, multiplicando, passa dividindo. Então, o x ele é igual a 6 dividido por 3. Ao dividir 6 por 3, a gente vai encontrar 2. Então, x é igual a 2y. Ou seja, como x representa blocos, um bloco é igual a 2 esferas, porque y está representando as esferas, tá? Entenderam? Então aqui no caso, a alternativa B é a nossa solução. Outra maneira de resolver seria a seguinte, ó. Depois vocês coloquem aí no comentário quantas questões vocês acertaram no simulado, tá bem? E não deixe de deixar aquele like para ajudar o vídeo, tá? Vamos lá. Ó, pessoal, se você tem 3 esferas desse lado e 9 esferas desse, então, pessoal, a diferença entre esferas são 6 esferas. Ou seja, por quê, professor? Porque aqui tem 9. Eu sei que 9 é 6 mais 3. Aqui já tem 3 esferas, tá? Já tem 3 esferas. Então, é como se eu pegasse essas 3 aqui, ó. Vamos supor que essas 3 esferas que tem aqui, essas 3 amarelas aqui. Fica quantas esferas desse lado? Se eu tirar as 3 e colocar aqui, fica 6, né? Então, pessoal, esses 3 bloquinhos aqui, ele é igual a 6 esferas. Se 3 bloquinhos ele é igual a 6 esferas, cada bloquinho vai ser 2 esferas, tá bem? Outra maneira de resolver, tá?
Ou seja, aqui ó, esse bloquinho é como se fosse essa esfera e essa. Esse outro bloquinho aqui é como se fosse essa esfera e essa. E esse último bloquinho é como se fosse essa esfera e essa. Então, cada bloco representa duas esferas, tá? Vamos agora resolver a questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que apresenta a planificação de um dado cuja marcação das faces estejam totalmente corretas. Pessoal, o nosso dado que você conhece no dia a dia é aquele dado em que a marcação dele tem sempre os lados opostos iguais a soma dos lados opostos iguais a 7, tá? Eu acredito que você não conhece outro dado sem ser esse, tá bem? Por isso que eu não entrei em detalhes sobre a questão, para o enunciado não ficar tão grande. Mas como você já sabe que os lados opostos de um dado é sempre 7, ou seja, se aqui desse lado, atrás aqui, desse lado azul aqui, ó, for 1, aqui nesse lado da frente aqui, ó, que também ficou azul, vai ser quanto? Vai ser 6, tá? Para poder a soma dar 7. Se aqui em cima, pessoal, for 5, lá embaixo tem que ser quanto? Tem que ser 2. Se aqui nessa horizontal aqui, ó, nessa parte aqui, for 4, desse outro lado tem que ser 3, ou vice-versa, tá? Aí, pessoal, então quer dizer que se de um lado tiver o 5, o lado oposto a ele tem que ter quem? O 2. Se de um lado tiver o 6, do outro lado tem que ficar o 1. E se de um lado tiver o 4, do outro lado tem que ficar o 3, tá? Isso para a soma dá 7. Então, quando eu formar os dados em cada uma dessas planificações, quando eu montar, você percebe, para ficar melhor para vocês entenderem, vamos usar esse dado que já está desenhado aqui como a nossa planificação, tá? Aí vamos ver, esse primeiro exemplo aqui, ó. Se a gente colocar nessa planificação aqui, que eu desenhei, como é que ficaria? Vamos supor que esse 2 aqui fosse a base. Vamos supor que o 2 está aqui embaixo. Quem é que vai ficar lá em cima? Tem que ser o 5 na hora de montar. Só que se você pegar esse 2 e colocar embaixo, quando você montar, esse 5 vai ficar do lado aqui do 2, tá? Ou seja, o 5 vai ficar desse lado. Então, aqui a letra A já está incorreta, porque o 5, se o 2 ficar embaixo, o 5 tem que ficar em cima. O 5 tinha que aparecer aqui em cima, tá? Então, a letra A já está incorreta. Vamos para a letra B agora. A letra B, vamos supor que esse 1 aqui seja a base, porque eu poderia pegar também esse 3 para ser a base, tá? Mas você pode pegar qualquer número. Vamos supor que esse 1 é a base, ou seja, o 1 está aqui embaixo. Quem tem que ficar aqui em cima para o dado começar a ficar correto? Aqui em cima teria que ficar o número 6, porque 1 mais 6 daria 7. Mas, se você perceber, eu colocando 1 como base, quando eu fechar aqui, ó, fechou esse 5, o 5 ficou aqui, não foi? Desse lado. Esse 3, o 3 ficou desse lado aqui, ó. Colocar de outra cor aqui. O 3 ficou desse lado. O 4 ficou lá atrás. E o 2 ficou aqui desse lado, ó. E quem ficou lá em cima foi o 6. Então você percebe que esse aqui ficou correto. Quando você montar, vai dar corretamente, tá? E tanto faz você começar pelo número 1 deixando lá embaixo, como você deixar o próprio número 3 lá embaixo. Ou como você pode deixar até o número 6 lá embaixo. Se você pegar qualquer um para deixar lá embaixo, na planificação, os lados opostos vão somar 7, tá? Então a nossa solução aqui, no caso, vai ser a letra B, tá bom? Porque todos eles vai somar 7, ó. 3, esse 3 vai ficar oposto com esse 4, que dá 7. Esse 5 vai ficar oposto com esse 2, que vai dar 7. E esse 6 vai ficar oposto com esse 1, que vai dar 7. Na soma, tá bom? E aí você percebe que o 2, quem tinha que ficar lá, se eu começasse a colocar esse 2 na base, quem tinha que ficar lá em cima seria o 5. Só que você percebe que o 5, ele vai ficar do lado aqui, ó. Não vai ficar em cima, tá? Então não vai ficar fase oposta. Então a letra C está incorreta também. Aqui, ó, se você pegar o 2 como a base, o 5 vai ficar do lado também, não vai ficar em cima. Ou seja, na face oposta. Então está incorreto também. Então, no caso, só a letra B. Vamos agora para a questão 3. Gente, a questão 3 diz o seguinte, ó. Um retângulo ABCD está dividido em 4 retângulos menores.
As áreas de 3 deles estão indicadas na figura abaixo. Qual é a área do retângulo ABCD? Então ele quer saber a área do retângulo grande, não é isso? ABCD. Ele quer saber a área total, tá, gente? Então, a área total, qual vai ser a área total? A área total vai ser a soma dessa área aqui, ó, que é 16, mais dessa área aqui que vai dar 12, mais essa área aqui que é 27, mais essa área aqui que eu não conheço, que eu vou chamar de x. Então, para a gente saber a soma total, eu tenho que saber qual é o valor dessa área, certo? Pessoal, para encontrar o valor dessa área, tem uma maneira que é muito rápida de você resolver, tá? Usando proporção entre as áreas. Como que é um retângulo, as áreas são proporcionais, ou seja, essas duas áreas são proporcionais a essas duas áreas. Ou seja, se você colocar 16 sobre 12, é a mesma coisa de você pegar x e dividir por 27. Usar a proporção, tá? Entre as áreas. É uma maneira de resolver. E eu acredito que seja a maneira mais simples, tá? Depois eu vou fazer outra solução diferente, tá bem? Mas vamos fazer essa aqui que é a mais simples. Ó, 16 sobre 12, você pode simplificar essa fração aqui, ó. Vamos simplificar ela por quanto? Vamos simplificar ela, você poderia dividir por 2, que daria 8 sobre 6. E por 2 novamente, que daria 4 sobre 3. Ou você pode dividir direto por 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. 12, ao dividir por 4, porque simplificação você tem que dividir em cima e embaixo, 12 dividido por 4 vai dar 3. Então essa fração aqui é a mesma, ela é equivalente a essa, tá? São frações equivalentes. Então, se 16 sobre 12 é igual é equivalente a x sobre 27, então 4 sobre 3 também vai ser equivalente a x sobre 27. E aí, ó, usando meio para os extremos, a gente vai conseguir resolver rapidinho e encontrar o valor de x. Vai ficar que 3 vezes x vai ser igual a 4 vezes 27. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Aqui eu não vou multiplicar antes não, tá? Porque eu sei que 27 é divisível por 3. Então vamos deixar para dividir por 3. Ó, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então o valor do x é... Pessoal, nesse exato momento, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa divisão de 27 por 3, tá? Por quê, professor? Porque fica mais fácil para a gente resolver, ó. O 4 eu vou repetir. E 27 dividido por 3, 27 ao dividir por 3, quem multiplica o 3 que dá 27 vai ser o 9, né? Porque 3 vezes 9 é 27. Para 27 não sobra nada. Então sei que o resultado dessa divisão é 9. E aí o valor do x vai ser 4 vezes 9, que dá 36. Encontrei o valor de x. Como eu encontrei o valor de x, só basta substituir aqui, ó, para resolver a questão. E aí, se você somar isso aqui tudo, você vai encontrar 91, que é a alternativa E, tá? Outra maneira de resolver era formando equações por meio de áreas. Você colocaria, por exemplo, que aqui é x e aqui é y. Aqui, ó, você colocaria z. E aqui outra letra, x, y, z, poderia colocar w aqui em cima. E aí, vamos resolver de outra maneira agora, rapidinho. Pessoal, resolvendo de outra maneira, como eu coloquei valores aqui por lado que não tem, nós vamos ter que, perceba aqui, ó, x vezes y vai dar área igual a 12, tá? Porque é a multiplicação dos dois lados aqui. Se você perceber, x vezes z, que é esse lado aqui, ó, como eu chamei de x, aqui também vai ser x, como aqui também, tá? X vezes z é igual a 27. E você percebe que w vezes y, porque se aqui é y, aqui também vai ser y, é igual a 16. E eu estou querendo saber o valor de w, que é esse lado aqui, ó, vezes z. Ou seja, eu quero o valor de w que multiplica z. Essa área aqui, w vezes z, é referente à área x, essa área total, a multiplicação dos lados.
Por que aqui é Z? Porque aqui embaixo eu coloquei Z, então esse lado é a mesma medida, tá? Por que W aqui? Porque esse lado é a mesma medida desse, eu chamei de W. Aqui é X, então aqui também é X, entendeu? Aí, ó, o que você precisa saber é somente os valores de W e Z, em referente à área, tá bom? Você percebe que o Z aparece aqui, ó. Mas, professor, o W não está aparecendo. É porque aqui, ó, eu coloquei W, né? Aqui eu coloquei X, mas é W, tá bem? A área do 16 é W vezes Y, tá? Agora tá correto. Então, você percebe que o Z aparece nessa e o W aparece nessa, que é o que a gente quer. Então, pessoal, o que a gente precisa? Precisa isolar o Z e o W nessas duas equações. Nessa primeira equação, vamos isolar o Z. O Z vai ser igual a 27. O X está multiplicando? Passa dividindo. Nessa segunda equação aqui, o W vai ser igual a 16. O Y está multiplicando? Passa dividindo. Mas tem um porém. Você percebe que o Y é diferente do X. Nós precisamos colocar numa mesma variável, tanto esse como esse. Então, nessa última aqui, a gente isola uma das duas. Tanto faz, tá? Vamos isolar o X. Se a gente isolar o X aqui, a gente vai ficar que X vai ser igual a 12 sobre Y. Tá bom? Então, aonde é que tem um X, a gente vai substituir por 12 sobre Y, que é nessa aqui, ó. Este X aqui a gente vai tirar e vai colocar 12 sobre Y. Então, 27 dividido para 12 sobre Y. Aqui eu tenho a divisão de duas frações. O que eu faço? Conservo a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar Y sobre 12. Pronto. O que a gente precisa é as duas variáveis, Y e Z, ou Z e W. Aqui o Z e aqui o W. Qual é o valor do Z? Ele é 27, que multiplica Y sobre 12. Qual é o valor do W? É 16 sobre Y. A gente vai substituir aqui, ó. O W, ele é quanto? Eu vou até colocar mais aqui em cima, para não ficar tão bagunçado para vocês, tá? O W que eu estou procurando, ele é 16 sobre Y. E o Z, ele é quanto? Ó, o Z, ele é 27 vezes Y sobre 12. Então, vou pegar multiplicação que tem aqui, ó. E o Z é 27 vezes Y sobre 12. Nesse exato momento, você pode cortar esse Y com esse Y, porque um está em cima e o outro está embaixo. Eu tenho uma divisão entre eles, tá? Você percebe que aqui em cima eu vou multiplicar esse número e depois dividir por esse. Então, o Y, ao dividir por Y, vai dar 1. Tá bom? Então, a gente já pode simplificar. E aí, em cima, a gente vai ficar com 16 vezes 27. E embaixo, a gente vai ficar com 1 vezes 12, que vai dar 12. E aí, 16 vezes 16 vezes 27 é uma multiplicação grande para a gente fazer. Então, vamos fazer primeiro a simplificação aqui, ó. O 16 e o 12 vamos simplificar por 4. Ao simplificar por 4, em cima, o 16 dividido por 4 vai dar 4. E embaixo, o 12 dividido por 4 vai dar 3. Isso tudo multiplicando 27, tá bem? Eu só simplifiquei o 16 e o 12 por 4, tá bem? E aí, ó, eu tenho 4 vezes 27 sobre 3. O 27 é um número que eu posso dividir por 3. Então, vamos fazer essa divisão. Nós vamos ficar, repete o 4 multiplicando. E 27 dividido por 3, que é a divisão, dá 9. Porque quem multiplica o 3 que dá 27 é o 9. Então, vai ficar 4 vezes 9. E 4 vezes 9 é quanto? 36. Chegamos à área do x, tá? Essa área aqui vai ser igual a 36. A área desse retângulo, tá? X não, porque o x eu já usei aqui, eu não poderia mais usar aqui. Mas eu descobri que W vezes Z, que é essa área aqui, ó, todinha, ela é igual a 36. Tá bem? Aí depois é só fazer a soma de todas as 4 que a gente já fez aqui e deu 91, tá bom? Essa aqui é outra maneira de resolver. Eu acredito que existem várias maneiras. Talvez você resolveu de outra maneira, mas encontrou 91, tá? Quer dizer que sua solução está incorreta? Não. Na matemática, a modelagem, existe várias modelagens para a mesma solução, tá?
você pode chegar na mesma solução de várias maneiras diferentes, tá bom? E aí aqui eu mostrei duas maneiras diferentes para resolver a questão 3. Vamos agora resolver a questão 4. Pessoal, a questão 4 diz o seguinte, ó. Qual o valor de 2 elevado à sexta potência mais 2 elevado à sexta potência mais 2 elevado à sexta mais 2 elevado à sexta menos 4 elevado à quarta potência? Você percebe que a única potência que mudou a base foi a última aqui, ficou o 4. Então, o primeiro passo para você resolver essa equação é deixar essa potência aqui, ó, de 4 elevado a 4, na mesma base das outras, ou seja, na base de 2. Mas como é que eu faço isso, professor? Você sabe que o 4, ele é quanto? O 4 aqui, ó, embaixo, ele é 2 vezes 2, tá? O 4. Eu peguei o 4 e transformei ele numa multiplicação de 2 vezes 2, que é a base de 2 que eu estou usando, tá? E ele vai ficar elevado a 4, que é esse mesmo 4 aqui, tá bem? Esse 4 eu transformei na multiplicação de 2 vezes 2. E você sabe que essa multiplicação de 2 vezes 2 eu posso colocar na forma de potência. Porque aqui tem 1 e aqui tem 1. Então 2 vezes 2 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Então nós vamos ficar com 2 ao quadrado elevado à quarta potência. E aí, ó, multiplicação de potência elevada a um expoente, eu vou multiplicar os expoentes. Ou seja, nós vamos ficar com 2 vezes 4 aqui, que vai dar o 2, que é a base, e 2 vezes 4 é 8. Essa multiplicação aqui resultou em 8. Então, onde tinha 4 elevado a 4, nós vamos substituir por 2 elevado à oitava potência. Então, vamos repetir isso aqui tudo. Precisa repetir? Não, se você quiser somar isso aqui, já pode somar, tá? Porque você tem 1, 2, 3, 4 fatores iguais. Então, é a mesma coisa de 4 vezes 2 elevado a sexta. Ou seja, você tem 4 vezes esse número 2 elevado a sexta. Você pode somar. E depois tirar o 4 elevado a 4. Que 4 elevado a 4 a gente viu que é 2 elevado a oitava. Então, vamos substituir por 2 elevado a oitava. Tá bom? 2 elevado a oitava potência. Aqui, ó, você percebe que esse 4 a gente já transformou aqui em 2 elevado ao quadrado. Então, vamos colocar ele como 2 ao quadrado? Coloquei. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a sexta. Menos 2 elevado a oitava. Resolvendo primeiro a multiplicação aqui. Como é a multiplicação de potência de mesma base, o que acontece? Conserva a base, que é o 2, e soma os expoentes. Na multiplicação a gente soma os expoentes. Se fosse uma divisão, subtrair os expoentes. No caso, no caso da multiplicação, soma os expoentes. Então, 2 mais 6 vai dar 8. Então, pessoal, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à sexta potência é a mesma coisa de 2 elevado à oitava potência. E agora, como isso aqui é 2 elevado à oitava potência, nós vamos tirar 2 elevado à oitava potência. Aqui nós temos o número menos ele mesmo. Então, resulta em quê? Em 0. Tá bem? Todo número menos ele mesmo sempre vai dar 0. E a alternativa correta é a letra A. Eu espero que você tenha acertado. Vamos agora à próxima questão. Questão 5 diz o seguinte. Essa questão aqui tem pegadinha. E a UBMEP gosta muito disso, tá? Vamos lá. Ó. No Brasil, hoje, 1,5% dos brasileiros não tem luz em casa. Muito pouco a porcentagem dos brasileiros que não tem luz em casa, tá? Graças a Deus, a iluminação já está no país quase todo. Tá bom? Mas existem vários municípios ainda no Brasil que ainda não tem energia elétrica, tá? Vamos lá. Na casa de André, usa-se uma vela por noite. Então, na casa dele é uma vela para cada noite, sem queimá-las totalmente. Quer dizer que cada vela não é queimada totalmente. Com os tocos de 6 velas, é possível fazer uma nova vela. Durante quantas noites João poderá iluminar sua casa com 64 velas? Pessoal, se a vela queimasse totalmente e não ficasse nenhum toco, seria 64 noites, né? Porque 64 velas é equivalente a 64 noites, correto? Correto. Mas o enunciado disse que usa-se uma vela por noite sem queimá-las totalmente. Quer dizer que cada vela não é queimada totalmente. Ou seja, sobra um toco de cada vela. Pessoal, se são 64 velas, vai sobrar quantos tocos? 64 tocos. E 64 tocos vai dar para fazer quantas velas? Se cada vela pega 6 tocos, a gente vai ter que dividir esses 64 tocos por 6. Ao fazer essa divisão, você sabe que o 6 ao dividir por 6 dá 1. E 1 vezes 6 é 6. Para 6 não sobra nada.
baixo 4. Não vai mais dividir? Coloca um 0 aqui, porque você abaixou o último número e não vai mais dividir. Aí você percebe que 6 vezes 10 é 60. Para 64 sobra 4. Exatamente, então tá certo. Então, 64 tocos dá quantas velas? Dá 60, dá 10 velas, não é isso? 10 velas. E cada uma dessas velas dá para quantas noites? 10. Cada uma, 10 velas dá para quantas noites? 10 noites, porque uma vela por noite, tá? Mas você viu que 64 velas ao dividir por 6 sobrou 4 tocos. Então a gente tem 4 tocos restando aqui. Só que tem um porém, pessoal. Dessas 10 velas vai sobrar toco também, não vai? Porque eu vou queimar elas novamente. Então vai sobrar quantos tocos? Se são 10 velas, cada uma vai sobrar um toco. Então vai sobrar mais 10 tocos. Então a gente vai ficar com quantos tocos agora? 14 tocos. 14 tocos, dá para fazer quantas velas? Você divide 14 por 6, porque 6 tocos dá uma vela. Então vamos dividir 14 por 6 dá 2. 2 vezes 6 é 12. 12 para 14 falta quanto? Falta 2. De 12 para 14 falta 2, fazendo a subtração. Então vai dar 2 velas, né? Então 14 tocos vai dar 2 velas, que é equivalente a 2 noites. Só que sobrou quantos tocos? Sobrou 2 tocos. Dessas 2 velas vai sobrar quantos tocos? 2 tocos. Aí você percebe que no final só vai sobrar agora 4 tocos, que não dá para fazer uma vela. Então não dá para a noite, tá? Isso aqui, se fosse 6 tocos ainda dá para fazer uma vela, mas no caso não dá. E aí nós temos 64 noites, mais 10 noites, mais 2 noites. Pessoal, 64 mais 10 dá 74, mais 2 vai dar 72 noites. Eu estou somando a quantidade de noites. Então a nossa solução aqui é a alternativa, 64 mais 10 dá 74, com mais 2, 76. Então dá 76 noites. Então a nossa alternativa correta aqui é a letra D. Essa aqui eu acredito que é uma pegadinha, tá? Se você não ficar atento nela, você não tem como acertar, tá bem? Então, pessoal, é isso. Fiquem bem atentos aos enunciados e tentem praticar ao máximo essas questões com pegadinhas, porque sempre cai muitas. Vamos agora para a questão 6. Após a questão 6, nós temos uma questão bônus, tá? Vamos lá. Na soma abaixo, letras iguais representam dígitos iguais e letras diferentes, dígitos diferentes. Qual é o dígito representado pela letra X? Então ele quer saber o valor de X aqui, ó. Pessoal, você tem que perceber uma coisa. Aqui você tem unidades e aqui você tem dezenas. Pessoal, se você somar essa quantidade de unidades, como você tem 3 números, o máximo que você pode chegar neles é o seguinte, ó. Vamos supor, só uma suposição. Vamos supor que o x fosse 9. Então ficaria 9 mais 9. E o y não pode ser mais 9, porque tem que ser números diferentes. Então, poderia ser 8. Então, o máximo que você poderia chegar, o máximo é a soma aqui, ó. 9 mais 9, 18, com mais 8, 26. No máximo, seria 26. Ou seja, ficaria o 6 aqui embaixo e aí subia 2 para a dezena. Ou seja, 2 vezes x mais y, no máximo, tem que dar 26. Tem que ser sempre menor ou igual a 26, tá? Então a gente sabe que esse 2 vai subir lá para cima. Por quê? Porque no máximo vai dar 26. Então no máximo vai subir 2, tá? Vamos supor que subiu 2. Então nós vamos ter aqui, ó, nesse lado, pessoal, presta atenção. Nesse lado aqui a gente vai ter 2, eu vou até apagar esse dezena aqui para não atrapalhar vocês. Você sabe que no máximo pode subir 2 aqui para cima, para poder somar com y, tá? Que a gente tem uma soma. E aí nós vamos ficar com 2 mais y, que é aqui, ó. Isso aqui no máximo tem que dar 2 números de dígito iguais, ou seja, no máximo isso aí teria que dar ou 11, ou 22, ou 33. Só que o y ele é um número que só pode estar entre 0 e 9. Então, pessoal, o y tem que ser quanto
para dar 11, 22 ou 33. No máximo, o y pode ser o 9, tá? Porque 2 mais 9 dá 11. Então, a gente sabe que o z, 2z seguido vai dar 11, tá? Porque o y não pode ser 20 para poder dar 22, dois números seguidos, entenderam? Então, nós sabemos que o y é igual a 9, tá? E também sabemos, nesse exato momento, que aqui, como é 2z, e aí deu 11, como aqui é 11, então o valor do z é 1. Pronto, resolvemos a questão. Pois aqui a soma tem que dar 21, para poder subir 2, tá? Agora perceba, se você tem 2x, x mais y é igual a 21, para poder deixar o 1 no z e subir 2. E o y eu sei que é 9, então 2x mais 9 tem que ser 21. 2x tem que ser igual a 21 menos 9. Logo, 2x tem que ser... Quanto é 21 menos 9? Se você subtrair, você encontra 12. Logo, 2x é igual a 12. Isso implica que o x vai ser 12 dividido por 2, tá? Porque o 2 está multiplicando, passa dividindo. E 12 dividido por 2 vai dar 6, tá bem? Então, o valor do x vai ser 6, alternativa D. Eu espero que você tenha entendido, tá? Também, como eu falei, existe outra maneira de resolver essa questão, tá? Mas essa aqui foi a mais fácil para tentar explicar para vocês, tá bom? Comecemos fazendo a igualdade aqui para encontrar o valor máximo que eu poderia ter aqui, ó. E aí o valor máximo poderia ser 26. Eu não estou dizendo que o z é 6, tá? Eu estou colocando uma desigualdade aqui, ó. Menor ou igual a 26. No caso, nós encontramos que o z, ou o valor aqui tinha que ser 21. Então, é menor que 26, tá? E aí, colocando 21, fica 1 e vai 2. E aí, 2 mais y tem que dar 11. Logo, o y é 9. E se y é 9 e z é 1, isso aqui tudo é 21. E aí fica fácil de resolver, substituindo y por 9. 2x mais 9 tem que dar 21. O 9 está positivo, passa negativo. 21 menos 9 dá 12. O 2 está multiplicando, passa dividindo. E aí 12 dividido por 2 ficaria 6, tá? Agora vamos para a questão bônus. A questão bônus, essa questãozinha aqui, ó. E diz o seguinte: as letras A, B, C, D, E, I, F, G e H são os fios de apoio que uma aranha usa para construir sua teia, conforme mostra a figura. A aranha continua seu trabalho. Sobre qual fio de apoio estará o número 2022? Pessoal, em qual fio vai ficar o número 2022? Primeiro passo, para você observar uma sequência, você observa que essa sequência aqui é a sequência dos números pares. Ele quer saber onde é que vai ficar o número 2022. Pessoal, tem várias maneiras de você resolver. Você poderia resolver, como aqui tem uma reta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 retas, você tentaria resolver em qual reta poderia ficar o número 2028, dividindo pela quantidade de reta, que são 8. Era uma maneira. Outra maneira é você observar onde está o zero, tá aqui. Observa a reta do zero. A reta do zero é a reta A. Olha quem está nela, ó. 0, 16, 32. Que sequência é essa? É a sequência dos múltiplos de 16. Pode observar, ó. 0, 16, 32. O próximo número aqui seria o 48. Porque 32 mais 16 daria 48. Então, essa sequência aqui é a sequência dos múltiplos de 16. Agora, fica fácil da gente encontrar em que reta está o número 2022. É só ver o último múltiplo antes de 2022 que vai ficar na reta A. Para isso, basta você pegar 2022 e dividir por 16. Porque nessa reta está os múltiplos de 16, tá? Ao dividir, a gente vai obter quanto? 20. Ó, vamos fazer a divisão, tá? 2 não dá, pega o 20. 20, quem multiplica o 16 que dá mais próximo de 20? É o 1, porque 2 vezes 16 dá quanto? Dá 32, passa de 20. Então dá 1, 1 vezes 16 é 16, para chegar em 20 falta 4. Abaixo o 2 fica 42. O mais próximo de 42 é o 32. Quem multiplica o 16 que dá 32 é o 2. 2 vezes 16 é 32.
32 para chegar em 42 falta 10. Abaixo o 2. 102, não é isso? 102. Quem multiplica o 16 que dá mais próximo de 102? Pessoal, quem multiplica o 16 que dá mais próximo de 102 é o 6. 6 vezes 6 é 36, vai 3. 6 vezes 1 é 6 com 3, 9. Que dá 96. Então aqui dá 6 e aqui fica 96. 100 menos 96, se você fizer a subtração, você encontra 12. Ou você encontra 6, porque 96 mais 6 vai dar 102. Então, pessoal, 2022 dividido para 16 dá 126. Quer dizer que sobra 6. Se sobra 6, o último número múltiplo de 16, que antes do 2022, é o 2016. Porque 2016 com 6 vai dar 2022. Então, eu tenho certeza que o último número múltiplo de 16 é o 2016, antes do 2022, tá? Ele vai estar aqui. E vai sobrar quanto? Vai sobrar 6. Se sobra 6, aqui vai ficar o 2018 na reta B. Na reta C, em algum lugar vai ficar o 2020. E na reta D, vai ficar o 2022. Eu espero que você tenha entendido essa questão, tá? Porque tem muita probabilidade de cair uma questão parecida como essa, tá bom? E é isso, pessoal. Bons estudos. Obrigado pela presença de vocês aqui no vídeo. Quem não deixou o like, deixa um like, tá? Se inscreva nos dois canais, tanto no meu canal do professor Valdério, como no canal do professor Marcos Aba. A correção do terceiro simulado, a partir da próxima semana, vai estar disponível lá no meu canal, tá bem? O link do meu canal ficou na descrição dessa aula. Você pode ir lá e se inscrever. E para participar dos grupos, basta você clicar nos links aí embaixo dos dois grupos, tanto do WhatsApp como do Telegram, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.